Olá pessoal, este é o canal África Moçambique Real. Certo, hoje estamos aqui com a nossa irmã Aurora, ela que é da Beira. Ela vai falar como é que funcionam os ritos de iniciação aqui em Moçambique, mas concretamente na Beira. Porque geralmente aqui em Moçambique tem algumas divisões, não é? Falo zona centro, sul, norte, tem uma diferença nos ritos de iniciação. Então ela vai explicar o que acontece com os jovens, né, adolescentes, quando estão na fase, né? Tem uma fase específica, ela vai detalhar isto exatamente. Bom, como já havia dito, eu chamo-me Aurora João Marcos. Vou falar concretamente da etnia Sena e Ndau, que são as etnias predominantes na província de Sofala. Bom, a princípio, os ritos de iniciação na província de Sofala têm a duração mínima de 1 mês a 3 meses. E os ritos de iniciação funcionam da seguinte maneira. Bom, os adolescentes, em que os mais velhos notam que já estão na fase de serem instruídos para uma outra fase, são retirados para campos ou florestas, entre aspas, retiros com os mais velhos, em que nestes retiros os jovens são ensinados práticas como a caça, como lutas, que é para testar a sua coragem para a inclusão na nova fase, que é a fase adulta nesse caso. E dentre essas práticas também temos eles são ensinados habilidades manuais, nesse caso falo da agricultura, falo também da carpintaria. E não só, os jovens, além disso, são ensinados valores morais, ou seja, valores sim, que vão de acordo com aquela cultura. Não só a cultura, mas não só com aquela cultura, com todas no gerais. E eles são ensinados valores culturais, são ensinados a assumir a posição de homem na família, não só na família, na sociedade também. E para as mulheres, bom, as mulheres são levadas para um campo, ou seja, um acampamento de ritos de iniciação. Bom, e nesse acampamento o que acontece? As mulheres são ensinadas pelas mulheres mais velhas, mais cultas nesse caso, a cuidar, a ter habilidades domésticas, nesse caso a cuidar das suas casas, dos seus futuros lares. Também são ensinados conselhos matrimoniais, ou para os que vão para uma fase de casada nesse caso, mas para as mais novas são ensinadas a cuidar de crianças, ou seja, dos seus irmãos mais novos, são ensinadas as atividades domésticas como a culinária. Também temos são ensinadas a arte da costura. E para as mais velhas também elas são ensinadas como lidar na sociedade, seja com o seu esposo, não só com o seu esposo, com os seus familiares, com a sociedade no geral. E bom, para acrescentar, dizer que nesses ritos de iniciação, eles têm como principal objetivo que é preparar os jovens ou os adolescentes para uma vida, ou seja, uma fase diferente, uma nova fase adulta, adolescente, de casado e não só. E tem um outro ponto, que para as mulheres que são preparadas para o lar, elas não são levadas necessariamente para um campo de rito de iniciação, mas têm tido no mínimo 1 semana de preparação com as tias, as avós, as senhoras mais cultas, até as mães da igreja, para aconselhar a mulher como é que é lidar com o lar, como é que é cuidar do seu marido, como é que é lidar com os familiares do seu marido, visto que não necessariamente só casas com a pessoa da mesma etnia, pode ser de uma outra etnia. Então elas ensinam como é que é lidar com essas diferenças de etnia. Bom, então é basicamente isso. Certo, você sabia disso? Então, o que ela estava a se referir aqui é concretamente na província de Sofala, assim, no seu todo, né, a província de Sofala. Mas geralmente isso tem acontecido lá mais para dentro, né, nas zonas, não é? Nas zonas, nós chamamos de zonas aqui, mais para a roça, né? Áreas da roça e tudo mais. Então é mais ou menos isso. Então, siga o canal.